Eles sempre foram assim e sempre serão assim. Né? Você vê, por exemplo, quando houve a Revolução Russa, os comunistas eram todos a favor do amor livre. Né? Então, começou aquele negócio de uma revolução. No dia seguinte está todo mundo comendo todo mundo. E aparece então uma geração de filhos de ninguém. Não é isso? Esses filhos de ninguém, evidentemente, viram todos delinquentes. Tá certo? E daí criam um problema de delinquência, e daí o governo falou, então vamos acabar com essa putaria, agora nós vamos instaurar um moralismo mais estrito. E vamos, o que nós vamos fazer com esses moleques de rua, com esses delinquentes? Nós vamos matar todos. Mataram todos. Então, num primeiro momento, tiraram proveito da política do amor livre. No momento seguinte, tiraram proveito exatamente do contrário. E o cara que inventou a política do amor livre, que foi o Karl Radek caiu em desgraça, e botaram ele, aonde que o Stalin mandou prender ele? Numa prisão de delinquentes juvenis, os quais mataram Karl Radek a pontapés, pisando no velho. O movimento comunista tira proveito de tudo isso e vai sempre progredindo, meu filho. Né? Então, é um negócio que tem no Shakespeare. Como vai o mundo? Bom, ele se destrói, mas ele continua crescendo. O movimento comunista é isso. Quer dizer, é a lógica da destruição, tá certo? E a lógica do absurdo. Né? Agora, olha aqui, olha um bando de notícia aqui. Tudo que eu estou falando aqui, não é que eu não estou comentando as notícias, eu estou comentando a essência das notícias, porque é tudo isso. Tudo que eu estou falando é sobre isso aqui. Né? Então, você vê que coisa. Deu uma teórica feminista que outro dia reclamou, falou, pô, mas peraí, onde estão, né, os quadros da Santíssima Virgem amamentando o menino Jesus? Antigamente ia de monte, agora não tem mais. Ela tem toda a razão, isso é verdade. Por quê? Porque no mundo burguês, você dar o cu, chupar piroca, tornou-se uma coisa decente, mas amamentar um bebê tornou-se indecente. Não teve no Brasil uma senhora que foi bacana porque estava amamentando o bebê, porra. Então, quer dizer, agora amamentar bebê é imoral. Né? Mas um macho amamentar o outro é bonito. Então, quer dizer, o que é? O movimento revolucionário ele tira proveito do moralismo e do imoralismo do mesmo jeito. Ele inverte as coisas. Né? Quer dizer, um mundo, né, onde o seu Luiz Motta ir para a cama com 500 homens é decente, e a Santíssima Virgem Maria amamentar o bebê é indecente, fala, bom, não estou entendendo mais nada. Mas não é para entender mesmo, meu filho, está entendendo? Então, agora, ao mesmo tempo, você veja, aqui saiu a Associação Psiquiátrica Americana lançou aqui um novo manual, onde praticamente tudo é doença mental. Todas as condutas humanas, todas as emoções humanas são classificadas como doentes e passíveis de tratamento. Né? Exceto, evidentemente, o homossexualismo, o sadomasoquismo, etc, etc, etc. Né? Por exemplo, por exemplo, você querer que a sua mulher goste de você é doença mental. É isso. Mas você ir nesses clubes de sadomasoquismo para levar chicotado, não, isso é inteiramente normal. Então, quer dizer, a psiquiatria está se tornando um instrumento para enlouquecer a multidão. Então, você lembra dos anos 60, teve um psiquiatra italiano chamado Felice Battaglia, que lançou um movimento antimanicomial. Eu nem lembrava dessa palavra, né? Até usei deshospitalização num artigo, porque eu não lembrava a palavra, faz 8 anos que eu estou longe do Brasil. E daí alguém falou, pô, por que isso escreve deshospitalização? Todo mundo sabe que é antimanicomial. Falou, desculpe, tinha esquecido. E o movimento antimanicomial é o seguinte, os loucos não podem ficar internados, porque é uma crueldade você interná-los. Então você os devolve para suas casas, onde eles vão infernizar a vida dos seus familiares, né? Como aconteceu com o poeta, como é?
Ferreira Goulart tem 2 filhos esquizofrênicos. Um dos filhos já tentou matar ele, pô. Né? E ele implorando, falou, pelo amor de Deus, me arruma uma internação. Porque não pode, você tem que aguentar os 2 loucos em casa. Eu também já tive um parente maluco. Felizmente ele se dava bem comigo, mas tinha um outro cara, um outro parente que ele vivia querendo matar a machadadas. Né? E era aquele negócio, você tá dormindo, de repente aquela gritaria, cadê o fulano? Ele tá lá com o machado correndo atrás do outro, porra. Né? Um inferno, né? Então o movimento antimanicomial espalhou louco para tudo quanto é lado. E esses caras que fazem ataque como Sandy Hook são todos caras que não estão no hospício. É? Então você vê, em vez de você devolver 62 malucos para o hospício, você quer tomar as armas de 120 milhões de pessoas. Você já parou para pensar o que é o confisco de armas de 120 milhões de pessoas? É uma operação de guerra muito maior do que foi a coletivização da agricultura na União Soviética, onde morreram, só ali naquele lance morreram 30 milhões. E certamente, se o governo for impor mesmo esse confisco, ele vai ter que matar muita gente. Para matar muita gente é que ele já está se preparando, e por isso mesmo que a Homeland Security, o Departamento de Segurança Interna, comprou 2 bilhões de rodadas de balas hollow point. As balas hollow point são proibidas para uso militar pela Convenção de Genebra, quer dizer, militar em guerra não pode usar. Então você só pode usar aquilo para matar quem? População civil. Aí não é proibido. Então, 2 bilhões de balas hollow point. Para usar contra quem? Contra terrorista não pode ser, porque daí é uso militar. Então, só pode ser contra a própria população americana. Isso quer dizer, o governo está preparado para fazer um genocídio aqui, para impor a sua autoridade, sob o pretexto de proibir 62 tiroteios. Né? Você pensa que isso é loucura? É loucura, e por isto mesmo eles vão fazer. Veja, em algum jornal do Brasil, vocês leram a notícia sobre as balas hollow point? Nada. Pior que se você vai entrevistar os caras do Homeland Security, eles dizem, não, isso é rotina. Do quê? Polícia usar balas hollow point já não é rotina de jeito nenhum. Agora, 2 bilhões de rodadas, 2 bilhões de tiros, dá para matar muito mais de 120 milhões de pessoas. E eles estão preparando isso sim, e eles vão fazer, eles vão impor. Então, você vê, essa coisa de um governo que cada vez mais consegue impor medidas absurdas, isso está sendo adotado aqui, está sendo adotado no Brasil. Você viu esse caso de Suyamisu, em que os lavradores lá de repente são tirados fora, né, para dar as terras para uma tribo de índio que você nem sabe se existe. Né, porque tem aquele livro do general Mena Barreto, que chama Farsa Yanomami, vocês deviam ler esse livro, né, que foram dadas extensas terras a uma tribo chamada Yanomami, a qual jamais existiu, a qual foi inventada por uma fotógrafa maluca chamada Cláudia Andújar. Né? Ela que andou pelo Brasil e criou, ela juntou meia dúzia de índios, agora vocês são Yanomami. E haja terra para os caras. Esse pessoal do Quilombo é a mesma coisa. O sujeito diz, não, aqui foi a terra do meu bisavô. Você precisa provar? Não, não precisa, você diz que está provado. Isso aí é que nem cota, né? Cota racial. Chega lá um negro loiro de olhos azul, 1,90 m, como é seu nome? Helmut Schmidt. Que raça você é? Preto. Dá em minha cota. Né? Pronto, acabou, porra. Né? A prova é por declaração. Agora, você vê, este negócio das armas, para tomar as armas de todo mundo, é preciso você neutralizar a segunda emenda da Constituição. Bom, o trabalho para neutralizar a segunda emenda já vem de muitos anos. E agora já se transformou num esforço geral para anular a Constituição americana. O New York Times já está defendendo a demolição da Constituição americana abertamente. Você vê que eles vão criando a situação na qual a ideia absurda vai se tornando cada vez mais aceitável, mais palatável. Tá certo?
por aquele negócio da rã, quer dizer, que se você bota a rã na água quente, ela pula, mas se você vai esquentando de pouquinho, ela não percebe, daqui a pouco ela está, né, totalmente cozida e não está sabendo nada. Então, o New York Times, esta semana, já soltou lá um editorial defendendo a mudança completa da Constituição americana. Então, ao mesmo tempo, você veja, no Brasil, lançaram lá uma medida que agora os policiais são proibidos de socorrer vítimas. Quer dizer, o polícia chega lá, teve um tiroteio, está lá um negro estrebuchando no chão, com sangue para tudo quanto é lado. O policial não pode tocar no cara. Ele tem que chamar uma equipe médica. Quando a equipe médica chegou, o cara evidentemente já morreu. Mais ainda, pela nova lei, se um sujeito morre numa coisa dessa, você não pode registrar como foi morte em função, vamos dizer, de uma violência. Não, você tem que fazer morte em função da violência policial. Ou seja, você está obrigando os policiais a depor, não pode atender as vítimas e ainda tem que depor contra si mesmo. Claro que isso é absurdo, é claro que é louco, mas é loucura premeditada, quer dizer, aquela imposição maluca que é feita para chocar as pessoas e deixá-las num estado de estupor, onde elas não possam reagir. Isso está sendo adotado não é no Brasil, não é nos Estados Unidos, é no mundo inteiro. Isso foi um longo planejamento que começou desde o início do século XX. Você tem que acompanhar a história da formação dessa elite globalista. Se você pegar, por exemplo, o próprio livro do Aldous Huxley, O Admirável Mundo Novo, até hoje não se sabe se esse livro foi uma denúncia ou um projeto. Porque Aldous Huxley era um membro do círculo globalista, ele não tinha por que cuspir, morder a mão que o alimenta. Ele está trabalhando para essa gente. E hoje você vê muitas medidas que são o próprio Admirável Mundo Novo sendo imposto para nós. Ou seja, você primeiro começa aquilo na ficção, acostuma as pessoas primeiro a temer aquilo. Depois, quando o temor vai se tornando rotina, tá certo? Você se acostuma que aquilo é inevitável e daí você faz aquilo que você mesmo impôs como inevitável. Se você pensa que isso é um nível de planejamento excessivo, muito conspiratorial, é porque você não conhece a história, pô. As coisas são feitas exatamente assim. Então,